que ainda que haja uma grande capacidade de processamento, esse aprendizado de máquina é e sempre será, ou não, aí vocês vão dar a sua opinião, limitada e a capacidade humana, né? Vocês, quer dizer, a máquina vai conseguir ser um dia mais inteligente do que nós, ou, quer dizer, a limitação da inteligência artificial é a nossa própria inteligência, talvez? Eu acho que a gente precisa saber diferenciar a inteligência artificial fraca, que é o que a gente tem hoje, né? Ou seja, algoritmos que tomam decisões inteligentes em uma única área. Tá? Então, por exemplo, os nossos algoritmos que fazem predição de risco de óbito no próximo ano, eles não sabem o que é um rinoceronte. Tá? Eles não sabem, não conseguem diagnosticar uma doença. Tá? Eles só fazem isso. Isso é inteligência artificial fraca, né? Então, algoritmos inteligentes em uma só área. Tá? Isso sim é capaz, isso sim a gente já tem hoje superando humanos em várias áreas. Tá? No diagnóstico de doença, predição de eventos, assim, infinitas áreas, né? Muitas áreas mesmo. Tá? Mas eu acho que talvez a questão seja sobre inteligência artificial forte, né? Ou inteligência artificial geral. Essa capacidade dos algoritmos serem mais inteligentes que os seres humanos, né, em diversas áreas. Né? Então, mesmo o algoritmo tomar decisões melhores que humanos em várias áreas. Tá? A gente não está perto disso, tá? A gente está bem longe ainda disso. Mas eu e muitos pesquisadores da área achamos que isso vai vir. Tá? Então, chegou a hora de falar de robô assassino, né? Então, eu acho que eu e a maioria dos pesquisadores da área de inteligência artificial acha que, ao longo das nossas vidas, a gente não vai ser mais o ser mais inteligente no planeta Terra. Tá? A gente algoritmos serão desenvolvidos que serão mais inteligentes, de forma geral, do que seres humanos. Tá? Mas não estamos perto disso. A gente não sabe como isso virá ainda. Tá, mas é difícil pensar numa limitação técnica para que isso nunca ocorra. Tá? Então é preciso diferenciar esses dois. Né? Eu acho, assim, inteligência artificial fraca já existe. Então, o algoritmo já toma melhores decisões que humanos em muitas áreas. Muitas áreas. Tá? Mas essa forte, de fato, não existe ainda, mas talvez exista. Fizeram uma pesquisa ano passado, né, com pesquisadores da área, a média foi daqui a 30 anos. Tá? Daqui a 30 anos a gente vai ter um algoritmo de inteligência artificial geral. Tá? A média das respostas dos pesquisadores. Tá? Então são duas coisas ali. Meio assustador isso, hein? Qual que é a sua previsão? Eu acho que depende justamente de como a gente define o que é inteligência. Quando a gente vai dizer mais inteligente que um humano, em relação a quê? Eu lembro a primeira aula que eu tive de inteligência artificial, o professor colocou na lousa, usava lousa, o que eram coisas fáceis e difíceis do ponto de vista da inteligência artificial e da computação. Então, a gente associa, por exemplo, jogar xadrez à inteligência. Mas jogar xadrez é fácil para o computador, porque é um jogo que tem regras muito bem definidas. Em compensação, arrumar a cama, fritar um ovo, são coisas muito mais difíceis, porque aí entra a questão de que você tem que ensinar um sistema passo a passo. E aí você... Agora tem robô que frita ovo já, mas demorou muito mais tempo do que para ter um robô que jogasse bem xadrez. Frita ovo melhor ou pior do que um ser humano? Aí também é bem relativo, né? Depende do ser humano, né? Se for comigo, tá fácil de... Gema mole ou gema dura, né? Tem essa também. Quanto tempo? E, Alexandre, voltando aqui à questão clínica, tem uma pergunta sobre como que o corpo clínico, vamos dizer, como que a comunidade médica está aceitando essas tecnologias, né? Eu lembro até uma aula que eu tive também sobre o projeto espacial. Às vezes, quando o homem, né, no projeto para pousar na Lua, nos Estados Unidos, os pilotos que estavam sendo treinados para fazer os voos tinham a opção de que, se houvesse algum problema, eles transferirem para um piloto automático, que pousaria a sonda na Lua, e eles detestavam isso, porque não, quem tem que comandar a sonda, eu que vou pousar, não uma máquina, né? E aí, imagino que deve ter um conflito semelhante na área médica. Como é que está essa relação dos médicos humanos, digamos assim, com essas tecnologias de inteligência artificial? Existia mais no início, né, quando eu comecei a dar essas palestras em hospitais, acho que as primeiras foram em 2016, as perguntas eram muito sobre isso, né? Eram sobre, esses algoritmos vão roubar meu emprego, tal, e eu sempre falava que não.
E hoje está bem claro para eles que não, né? Então eles estão tendo muito contato com hospitais dos Estados Unidos que já usam esse algoritmo, então eles já estão vendo que o algoritmo não vai tirar o emprego de ninguém, muito pelo contrário, vai aumentar a qualidade do seu serviço, né, do seu atendimento ao paciente, né? E quando você aumenta a qualidade, você aumenta a demanda pelo seu trabalho, né? Então, isso está cada vez maior. Então, saiu uma reportagem no estado de São Paulo, semana passada, sobre como a quantidade de médicos que estão aprendendo a programar, a desenvolver algoritmos de machine learning. E eu até participei dessa reportagem, é bem interessante se alguém tiver interesse. Então, os próprios profissionais estão vindo atrás, eles estão vendo que não só o atendimento ao paciente vai melhorar, a qualidade de saúde dos seus pacientes vai melhorar bastante, como a própria qualidade do seu trabalho. Tá? Então, isso daí eu já considero isso daí um tema superado. Então, hoje, sempre que eu vou dar palestras, ultimamente em hospitais, as perguntas são técnicas. Tá? Então, como eu melhoro a performance do meu algoritmo, como eu adapto ele para novas realidades, como eu... Né, é uma coisa bem técnicas, né? Então, essas barreiras aí já passaram. Né? Acho que a gente vai, nos próximos 2, 3 anos, ser uma realidade dentro de todos os consultórios no Brasil, esses algoritmos. E que não é nenhum fim do mundo, né? Diagnosticar a doença... eu sempre uso o exemplo do exame de sangue para diagnosticar diabetes. Tecnicamente diagnostica, né? Mas o que o exame de sangue faz? Faz nada. Só avisa o médico, essa pessoa daqui provavelmente tem diabetes. Tá? Eu nunca vi nenhum médico falando, não vou usar exame de sangue, porque eu que tenho que olhar para o paciente e inferir que é diabetes. Não, obviamente que não, obviamente eles usam. Né? Então, isso que o algoritmo também vai dar para os médicos e para os outros profissionais de saúde também. Né? Falar, essa pessoa provavelmente tem esse problema. E tem esse risco e essas coisas, e para ajudar na tomada de decisão. E tem uma outra pergunta aqui também sobre como é que é feita essa previsão de óbito, né, que você mencionou. Literalmente dá um tempo de vida, assim? E você citou o Stephen Hawking. Hoje, se o Stephen Hawking fosse submetido, né, passasse por esses algoritmos, teria um prognóstico mais realista? A gente trabalha com idosos, né, que é mais predizível o óbito, né? Acho que pessoas mais jovens é mais aleatório, tem mais fatores que a gente não consegue controlar. Mas a gente usou uma pesquisa aqui de São Paulo, de poucos idosos, cerca de 1.000 idosos, poucas variáveis, e a gente já conseguiu predizer muito bem que ia morrer em 5 anos, né, baseado em alguns testes que a gente fez com esses idosos. E agora a gente teve acesso a uma pesquisa de 500.000 pessoas da Inglaterra, com 600 variáveis, dados de sangue, dados de urina. A gente está bastante confiante que a gente vai conseguir uma ótima predição. Começar a falar não só o risco de óbito, mas por qual causa. Aí vai ser a parte mais interessante. A gente acha que a gente vai conseguir fazer isso muito bem. E, Renato, passando para o judiciário, que tem 2 perguntas, uma veio pela internet, uma aqui do auditório, sobre a inteligência artificial está sendo usada também para auxiliar a tomada de decisões no judiciário, né, com relação a sentenças e fiança, esse tipo de coisa. E a pergunta, como é que, né, se os algoritmos são criados por seres humanos, se eles estão internalizando alguns vieses e preconceitos dos seres humanos e se isso pode se perpetuar, né, na inteligência artificial. E como lidar com isso? Tem um livro muito bom que saiu falando falando sobre os riscos, né, de usar, então, usando que a matemática pode ser uma arma de destruição, onde aparecem esses exemplos. Então, algoritmos que usam aprendizado de máquina para decidir se uma pessoa pode passar por um regime semiaberto de prisão ou coisas assim. O que acontece é que se esses algoritmos eles são baseados em dados, é aquilo que o Alexandre falou, vai ser a melhor decisão com aquela informação que existe. Só que a gente sabe que a sociedade tem preconceitos, coisas que acontecem, e aí esses vieses eles estão na informação, nos dados que foram acumulados. Então, sim, pode acontecer. Os algoritmos eles podem seguir esse viés e piorar ou propagar preconceitos antigos. Então, pessoas negras são mais presas do que brancas, então, na hora de fazer as contas, descobriram que os algoritmos davam uma pena maior para negros do que para brancos.
A gente não quer isso. Tinha também o caso de um algoritmo que reconhecia pessoas em fotos e que, quando via alguém na cozinha, classificava como mulher. Então, se está na cozinha, está cozinhando, é porque é mulher. Isso daqui está só levando adiante um preconceito. Se o algoritmo aprende através de exemplos, e ele teve muito mais exemplos de mulheres cozinhando que homens, ele vai continuar assim. Eu trabalho não com essa parte de aprendizado de máquina, mas com essa parte de explicitar as regras, que é mais... Tem um trabalho extra, a gente depende de especialistas, mas você é obrigado a escrever, e aí você vai assinar embaixo. Você escreveu que você quer que quem aparece cozinhando é uma mulher, você está dizendo, claro, aí o seu sistema vai se comportar desse jeito, mas você tende a prestar mais atenção quando explicita as regras. Uma pergunta bem curiosa aqui. No filme Hair, né, o protagonista se apaixona por uma inteligência artificial. Você deve ter visto o filme. Se você acredita que pode haver uma substituição da relação humana por uma relação homem-máquina, um negócio assim. E uma pergunta relacionada aqui, também leva ao relacionamento entre seres humanos, né? Vocês estavam, os algoritmos, vamos dizer, que ditam o que você enxerga na sua timeline das redes sociais, é um tipo de machine learning, é uma inteligência artificial. Existem muitas críticas de que isso está isolando as pessoas em bolhas, né? Você só vê as postagens de amigos, pessoas que pensam como você, concordam com você, etc. Então, tem a pergunta aqui, o que vocês acham sobre o contínuo processo dos algoritmos levarem os usuários das redes sociais a uma perda de contato com informações diversas, tornando-os, prendendo-os, né, colocando as pessoas dentro de bolhas? Então, juntando as duas perguntas, como é que a inteligência artificial está impactando as relações humanas? Vamos colocar assim. Pela questão do filme, na verdade, o usuário, né, o protagonista do filme, ele só interagia com esse ser artificial através de voz, comandos, voz, não tinha uma personificação, não tinha uma corporidade, era só através de diálogos. E isso tem tudo a ver com o teste de Turing, que é o teste do jogo da imitação, que foi algo que o Turing lançou, a ideia, em 1950, para distinguir uma pessoa de um computador. Então, um computador ele seria inteligente, um sistema seria inteligente se ele conseguisse se fazer passar por uma pessoa, basicamente. E existe um prêmio para o sistema, então, existe um prêmio grande, o prêmio Turing, para um sistema que consiga passar esse teste. E até hoje os sistemas só conseguem passar em domínios restritos. Então, se a conversa for só sobre física clássica, é fácil. Você coloca lá o conteúdo de livros, textos, e ele vai saber muito mais sobre física clássica do que seres humanos. Agora, de um modo geral, é difícil. Mas as pessoas serem enganadas no diálogo com o computador é uma coisa antiga. Eu não sei quantos brincaram com o Elisa, ou Eliza, que era um programinha que tinha na década de 80, nos primeiros computadores pessoais, que você era um psicólogo online, mais ou menos, não era online, não era na rede, mas você escrevia coisas e ele te respondia como se fosse um terapeuta. Então, você escrevia, sei lá, minha mãe brigou comigo hoje. Como é a sua relação com a sua mãe? Como fica isso na família? Ia dando alguns... E era um sistema extremamente simples. Tem um livro do David Lodge, que ele fala sobre a vida acadêmica, que tem um cara, na década de 70, que passa horas, noites e noites, conversando com esse programa. Porque parece que você está conversando com um terapeuta. E era um programa extremamente simples, ele tinha, sei lá, umas 2 dúzias de regras falando, se aparecer a palavra mãe, fale sobre sentimentos, se aparecer a palavra... Aí perguntava assim, você costuma sonhar com isso, quando você falava de coisas? Então, é muito fácil enganar alguém. Parece magia, né? O que você acha? Sobre essa questão das redes sociais, eu acho que tem um problema se as pessoas estão sendo enganadas, né? Propositalmente enganadas.
que foi o caso do Cambridge Analytica, do Facebook, né, que conseguiu acesso a uns dados restritos, né, e tentou passar uma mensagem política que eles queriam passar. Mas assim, as pessoas preferem ficar na sua bolha. Tá? Eu acho que forçar as pessoas a não ficar na sua bolha, não sei, assim, ir contra o desejo das pessoas, eu acho que se as pessoas querem fazer o quê, né? Se sentem confortáveis na bolha, né? E é uma coisa que as pessoas também falam, os algoritmos sabem muito sobre a minha vida, propaganda que aparece no Facebook. Mas isso é positivo, gente, né? Por exemplo, né, eu faço coleção de camisa de futebol. Minhas propagandas do Facebook é tudo camisa de futebol do início ao fim. Eu adoro, porque eu vou lá, clico, eu quero comprar, eu vejo uma nova. Né? Então, é bom que o algoritmo me conheça, é bom que ele, em vez de ficar fazendo propaganda de umas coisas que não tem nada a ver comigo, perdendo meu tempo olhando aquilo, né, eu perco meu tempo olhando aquilo feito para mim, né, que eu tenho interesse. É a mesma coisa se aparecer uma postagem política que eu tenho interesse. Né, aparece muita coisa de inteligência artificial para mim, eu também tenho interesse. Né, quando ele dá uma prioridade, né, o YouTube, né, sugere os vídeos, para mim é tudo inteligência artificial. Poxa, legal. Né? Será que eu gostaria de ir numa bolha, de ter propaganda de física quântica? Não sei, cara. Eu acho que eu prefiro inteligência artificial. Então, ao menos que seja uma coisa forçada, uma coisa para manipular você, eu acho que não vê como não uma vejo coisa nenhum ruim. Problema assim, com isso. Tá. Você falou que ao contrário do que muita gente pensa, a inteligência artificial não vai tirar emprego na área médica, né? Você acha que vai? Não, pelo contrário, vai criar mais oportunidades, etc. Sobre outras áreas, né? Porque esse é um medo grande que as pessoas têm da inteligência artificial, de ela substituir os humanos em muitas funções e isso criar uma competição entre homem e máquina por empregos, né? Fora da medicina, como é que você vê esse dilema aí? Algumas áreas, de fato, vai substituir emprego. Principalmente na profissão mais comum no Brasil e na maioria dos países do mundo, que é a profissão de motorista. É uma profissão que provavelmente vai deixar de existir na próxima década. Né? Por quê? Porque os carros sem condutor vêm aí. Né? O que são os carros sem condutor? São algoritmos de machine learning, são redes profundas convolucionais, né? Um tipo de algoritmo de machine learning, que está dirigindo já carros na Califórnia, já está dirigindo carros em Boston, acho que no Arizona também. Né? Então, em algumas áreas vai substituir, a gente vai começar a refletir o que vai acontecer com essas pessoas. Né? Porque vão começar a chegar os carros sem condutor, né? Eu estava até conversando com o Ayrton, ele falou, uma criança que nasceu esse ano, né? Será que ela vai dirigir? Eu acho que ela não vai dirigir, e eu acho que vai ser proibida de dirigir, porque à medida que a gente for vendo, né, a quantidade de vidas que a gente salva, né, top 10 de mortalidade no Brasil é acidente de trânsito. Né, principalmente entre os jovens, né, é uma das áreas que gera mais anos potenciais de vida perdidos, né, acidente de trânsito. Né, à medida que os carros vão se comunicando, né, os acidentes vão chegar próximos a zero, né, ou as mortes vão chegar próximas a zero. Né, então, o que a gente vai fazer com esse profissional? Então, em primeiro lugar, vai trazer enormes benefícios para a sociedade, isso é importante deixar claro. Né, então, a gente vai tirar uma das causas mais importantes de óbito, vai cair bastante. Né, mas, obviamente, os motoristas vão perder, na sua grande maioria, o emprego. Então, hoje, muito se fala em renda mínima. Garantir essa renda mínima para as pessoas que forem sendo automatizadas por esses algoritmos. Vai ser um debate que a sociedade vai precisar ter aí nos próximos anos. Né, dar treinamento para as pessoas, para as outras áreas. De fato, vai haver substituição, né, então eu foquei na área da saúde, né, mas vai ter substituição e vai ser uma área assim, fundamental. Assim, infelizmente, passou batido aí no nosso debate presidencial desse ano, tá, mas é uma área, acho que para o próximo debate presidencial já vai ser fortíssimo. É uma coisa que a gente precisa começar a debater. Sim. O que vai acontecer com essas pessoas que vão ser automatizadas. Renato, eu queria só lembrar que, na verdade, isso acontece com qualquer tecnologia. Né? Quando inventaram o tear, aí quantos perderam sua função? Quando, né, se a gente pensar na construção das pirâmides, quantos escravos eram necessários para arrastar uma pedra, que hoje uma pessoa com um guindaste lá mexe uma alavanquinha e levanta aquela pedra e coloca no lugar. Quando começou a informatização das empresas, não faz tanto tempo assim, 30, 40 anos, as pessoas falavam, vai entrar o computador, todo mundo vai perder emprego. Datilógrafas,
né? As pessoas eram treinadas, estenografia, datilografia, todo jornalista sabia fazer essas coisas. Para que agora? Você pega o celular, grava a entrevista e pronto. Então, muitas profissões foram trocadas já, perderam, e as pessoas tiveram que ser retreinadas. Então, era só para lembrar que isso não é uma característica só da inteligência artificial, isso é uma coisa que vem de qualquer tecnologia que aparece. E a informatização trouxe muito disso, né? Quantas pessoas ficavam fazendo contas nos escritórios, a gente vê filmes antigos, aquelas repartições enormes, cada um com a sua máquina de calcular, e hoje você põe tudo numa planilha e pronto, né? E você mencionou essa do carro, né? Por exemplo, o meu filho acabou de fazer 1 ano, você acha que ele nunca vai pegar um volante e dirigir? Vai sentar no carro e o carro vai dirigir por conta própria. Se a gente chegar realmente nessa realidade, e voltando às questões éticas relacionadas à tecnologia, né? E esse carro autônomo atropela alguém, de quem é a culpa? Como é que você responsabiliza as decisões tomadas pelas máquinas? Né? Vem aí grandes questões éticas, né? Então a gente vai ter que codificar no algoritmo do carro sem condutor quem que ele atropela, num caso de emergência. É verdade. Por exemplo, você vai em frente e atropela um idoso, ou você vira à direita e atropela, ou você vai em frente e atropela 3 idosos, ou você vira à direita e atropela uma criança. Isso vai ter que estar codificado no algoritmo. Tá? Isso vai ter que estar codificado no algoritmo. Tá? Isso é uma questão ética de muito tempo atrás, né? O problema ético dos trolleys, né? do bondinho. Né? Imagina que você é um motorista de bondinho, você vai atropelar 5 pessoas se você for em frente, mas tem a opção de virar à direita e atropelar 3. Né? Isso daí é a primeira pergunta de qualquer aula de ética, né? De justiça e ética, né? Refletir sobre isso. Vai ter que estar no algoritmo isso. Eu viro à direita e atropelo, ou eu vou em frente e mato o meu motorista batendo no poste, eu viro à direita e mato 2 crianças. Vai ter que estar codificado isso. Então, vê aí questões éticas importantíssimas aí que a gente vai ter que começar a refletir sobre essa questão do carro sem condutor. Né? Que de fato vai trazer muitos benefícios, mas vai trazer também, né, umas questões que a gente vai ter que refletir como sociedade. Eu acho que isso daí entra também muito na medicina. Os primeiros sistemas de inteligência artificiais eram sistemas que tinham regras, eles eram para apoio à medicina, para detectar infecções e sugerir antibióticos. E tinha um estudo na década de 60, um desses primeiros programas, ele acertava mais do que os infectologistas de Stanford. Só que tem a questão ética, né? Se der errado o tratamento, quem que vai ser processado? Quem que vai assinar essa decisão? Então, na medicina também é bastante importante a questão da ética na tomada de decisões. E, ao contrário do motorista, na verdade, o motorista, quando for comprar o carro, ele vai ter que escolher qual é o tipo de carro que ele quer. O carro que preserva as crianças, o carro que preserva os idosos, o carro que se joga pelo penhasco para não matar ninguém. Imagina a propaganda desses carros, né? Alguém tem que tomar essa decisão, né? É estranho conversar sobre isso, né? Parece uma coisa tão até vai ser uma difícil de você falar, né? Mas se você pensa que o mundo, todos os carros do mundo vão ser autônomos, olha o motor desse aqui, o carro tem que tomar decisões. Esse aqui vai te proteger, não importa quem passar na frente. E teve uma empresa grande de carros que já falou esse ano, a gente vai salvar o condutor. Mas espera aí, vai salvar o condutor e se for matar 10 crianças, a gente vai salvar o condutor. Então aí, né, acho que a gente vai ver esse carro passando, já vai pensar, nossa, esse dono é um babaca, né? Os caras daí vão matar umas crianças. A propaganda vai ter que ser feita secreta. Vai ser boca a boca, você vai falar, você tem esse carro, você é um babaca, você vai matar 10 crianças para se salvar. E eu acho que vai ter essa pressão social, vai ter toda essa questão que a gente vai ter que refletir. Tem muita pergunta boa aqui, eu vou finalizar com uma que eu achei bastante curiosa. Se vocês acham que a inteligência artificial, voltando àquela questão da superinteligência, talvez, né,
não sei, talvez mais inteligente que um humano, mas se for tão inteligente quanto o humano, já é uma coisa impressionante, né? E os humanos têm uma habilidade de mentir, né? Se vocês acham que a inteligência artificial pode adquirir essa capacidade também, né, de ludibriar, de mentir, como alguns dos personagens da ficção científica, né? Por exemplo, o Aldo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, fazia... Ex Machina também é um filme super legal, também mente bem. Não, eu acho que eu não vejo nenhum impedimento para uma máquina mentir. Se for esse o objetivo de vida desse algoritmo, né, ele vai fazer o que for possível, ele vai aprender a fazer o que for possível para esse objetivo. E até uma questão assim, né, que o fato de o algoritmo ter um objetivo e fazer e viver por esse objetivo, né, é uma questão que a gente precisa refletir, que pode dar muito errado e a gente nem precisa chegar na superinteligência para dar muito errado. Por exemplo, um algoritmo cujo objetivo é acabar com o câncer no próximo ano. Não pode ter mais câncer no mundo no próximo ano. Qual é a forma mais fácil? Mata todo mundo. Mata todos os doentes de câncer. Mata todo mundo. Então, o algoritmo não precisa ser inteligente necessariamente para ser uma ameaça a gente. Tá? Então, eu acho que a gente precisa refletir. Assim. Mas, assim, a gente falando desses problemas, né, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam, então vamos segurar isso, vamos controlar isso. A marcha começou, gente, já não tem mais volta. Esses algoritmos eles são livres, eles estão disponíveis, é uma área muito aberta, você não consegue proibir as pessoas. Tá? Então, o que a gente precisa é de pessoas éticas vindo para a área, né, para trabalhar com algoritmos, para utilizar os algoritmos para melhorar a vida em sociedade. Tá? Que os benefícios são imensos, o potencial de dados para melhorar a nossa sociedade é gigantesco. Tá? E agora que a gente está terminando, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. A importância de tirar informação relevante de dados não é uma coisa que vai embora. Tá? Muito pelo contrário. Cada vez vai ser mais importante. Hoje, todas as profissões que pagam bem envolvem tomada de decisão inteligente. E à medida que a gente vai coletando mais dados, e os algoritmos vão ficando melhores e melhores, tá? É uma marcha, a gente está no primeiro passo de uma maratona. À medida que isso vai avançando, né, vai se tornar mais e mais importante pessoas com capacidade de tirar informação relevante de dados. Então, aqui na plateia a gente tem muitos jovens. Se vocês se interessam, se vocês têm algum interesse por isso, entrem de cabeça nessa área. Tá? Eu costumo falar que vai ser como computador na década de 80. Né? Então, algumas pessoas achavam que ia ser um hype, que ia passar. Chegou nos anos 90 e não conseguiam mais emprego. Tá? A capacidade de tomar decisões inteligentes com dados só vai aumentar. Só vai aumentar. Tá? Então, eu queria aqui convocar todos os jovens a entrar de cabeça nessa área, a gente precisa de mais gente. O capital humano é muito baixo ainda nessa área, não é uma área fácil, né? Então, as empresas estão pagando salários muito altos, está uma demanda muito grande da área, é uma área bastante poderosa, é uma área que a gente tem uma influência no mundo muito grande, de melhorar a vida em sociedade muito grande. Tá? Então, eu queria recrutar boas almas recrutar vocês, né? E que venham usar machine learning para o bem. Né? A gente sabe que tem muitas empresas utilizando machine learning para coisas erradas, manipulando o voto, impedindo acesso de pessoas com necessidades a bens e serviços. Tá? Então, a gente precisa de pessoas éticas que querem, de fato, melhorar o mundo com machine learning. Tá? Então, vocês que estão aqui, vocês têm algum interesse com machine learning em relação à inteligência artificial? Então, a minha dica para vocês é entrem de cabeça. É uma área muito poderosa, muito interessante e que os salários estão muito bons. Legal. Nath, sua reflexão final aí sobre riscos e benefícios aí. Eu acho que, como toda tecnologia, né, que eu falei, ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas eu acho que os benefícios são muito maiores do que os malefícios, né, se a gente pensar na área de saúde, tudo que está acontecendo. E eu acho, está tendo toda uma volta para essa área onde eu trabalho, que é a inteligência artificial simbólica, que é onde a gente especifica e explicita as regras de raciocínio que a gente está usando. Então, isso aliado com a parte de machine learning, que é essa caixinha preta, mais ou menos, para quem não é da área, a questão que falam do machine learning é que você pode entender como funciona o algoritmo, mas você não entende por que ele tomou uma decisão. E agora tem toda uma área que chama Explainable AI, é toda uma área de pesquisa voltada para achar as explicações por trás das decisões, e que é bastante importante. Eu acho que isso
vai ajudar as pessoas a se acalmarem um pouco. Então, não importa como a gente chegou numa conclusão, a gente pode reconstruir a explicação. Então, quando a gente pensa, a gente não vai fazendo necessariamente argumentos, seguindo uma lógica, mas a gente depois consegue explicar. Né? Você resolve um problema de matemática, às vezes com intuição, mas depois você consegue reconstruir passo a passo. E tem algoritmos, principalmente, por exemplo, na área de direito, você pode encontrar o que você está procurando através de um algoritmo de machine learning, mas você não pode entrar num processo com uma caixa preta e falar a decisão é essa por causa disso. Esse mesmo algoritmo que achou a solução, ele pode achar quais são as leis que embasam todo aquele raciocínio e reconstruir um argumento, uma explicação. E eu acho que essa é a tendência que vai acalmar um pouco as pessoas em relação ao Você saber como se chegou naquela decisão, né? Tá certo. Bom, gente, felizmente nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui, que enviaram as perguntas. Desculpa não ter conseguido fazer todas, mas foram muitas mesmo. O interesse nesse tema é enorme, é um tema fascinante. Acho que foi ideal para a gente encerrar a programação aqui de 2018. E deixo o convite para vocês entrar nas nossas redes sociais, né, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Os vídeos de todos os nossos eventos anteriores estão lá. Então, tem muita coisa legal. Assistam, compartilhem e ajudem a difundir conhecimento, que é o objetivo principal aqui dos Pitox. Então, obrigado, gente. Bom fim de ano. 2019, estamos de volta. Obrigado.